Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Rayane França, professora de língua portuguesa, e te convido para uma aula sobre gêneros textuais e tipos textuais. Vem comigo! Gente, antes de tudo, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com os amigos que estão trilhando essa jornada de estudo da língua portuguesa. Comenta aqui qual tema você gostaria que eu trouxesse num próximo vídeo e suas dificuldades no processo de estudo da língua. Outra coisa, vai lá no Instagram e digita @prof.rayanefranca e me segue, porque eu estou sempre deixando dicas de língua portuguesa lá e abrindo caixinha de perguntas para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, vamos falar agora desse campo de estudo, né? Dentro do estudo da língua, dentro da linguística, que são os gêneros e os tipos textuais. Também conhecidos por gêneros discursivos, tá? E por tipologia textual. Tipos ou tipologia, tanto faz. Pessoal, pensem o seguinte. Na nossa rotina, na nossa vida diária, nós produzimos a todo momento textos, certo? Sejam eles orais ou escritos, mas estamos constantemente produzindo textos. Esses textos, eles correm em determinadas esferas sociais, em determinados ambientes. Por exemplo, você não vai a um consultório médico e encontra um cardápio. Onde é que você encontra um cardápio? Num restaurante. Então, esse texto, ele corre nesse ambiente social. Quando você quer ensinar uma pessoa a preparar determinado alimento, você segue um certo modelo de texto. Você começa apresentando os ingredientes, depois você apresenta um modo de preparo, que traz verbos no imperativo, né? Aquele modo da ordem, então mexa, aqueça, asse, ferva e assim vai. Então, tem basicamente uma espécie de padronização, uma estrutura relativamente estável, né? Então, a esses textos, a organização desses textos, nós chamamos gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, basicamente, eles reúnem textos que possuem o que eu chamei de ETE, a mesma estrutura, que é uma estrutura relativamente estável, não totalmente, mas relativamente estável. Ela pode alterar, ter algumas mudanças, mas no geral é aquele padrão. Uma notícia, por exemplo, você tem um título, a manchete, por vezes o subtítulo, que é um resumo bem compacto, bem conciso do que será apresentado. Você tem também depois o corpo do texto, primeiro parágrafo, o lead, né, com as informações, o que aconteceu, quando aconteceu, como, com quem, onde, por quê. Não todas necessariamente, mas as principais perguntas estão sendo respondidas ali, no lead, no primeiro parágrafo do texto. E depois vem o detalhamento do fato, do evento em si, né, no corpo da notícia. Então, há uma estrutura relativamente estável, fixa. Então, os gêneros textuais, eles possuem uma estrutura, uma temática. Então, no caso da receita, é o preparo do alimento. E também um estilo próprio, tá? Isso tem a ver com a organização linguística mesmo, com a construção. Então, o estilo, ele é basicamente como que aquele texto está sendo escrito. Então, no caso da receita, você tem verbos no imperativo. No caso de uma notícia, você tem verbos no presente, no tempo presente, do modo indicativo, o modo da certeza, tá? Então, o gênero textual, ele está relacionado com essas três características. O estilo, a estrutura e a temática, que são relativamente estáveis. Então, ele corre numa determinada esfera social, é específico, então, por exemplo, a esfera jornalística, a literatura, a escola, deixa-me ver, um ambiente religioso. Então, essas esferas sociais, elas têm determinados textos predominantes, ok? Outra coisa importante quando a gente fala do gênero textual é a sua função social, a sua finalidade. Qual o objetivo daquele texto? Qual o objetivo de uma notícia, por exemplo?
é transmitir um fato, um acontecimento, de forma impessoal. Qual o objetivo de uma receita? É te ensinar a preparar um alimento. Qual o objetivo de um cardápio? É te apresentar as opções daquele restaurante e a descrição desses pratos. Então, os gêneros, eles têm uma finalidade específica. Nós já entendemos hoje, dentro do estudo da língua, que existem infinitos gêneros textuais. Não é nem possível mais nós classificarmos todos eles e categorizá-los. Porque, como é relativamente não totalmente estável, os gêneros eles evoluem ao longo do tempo. Ou por vezes surgem novos, ou alguns desaparecem. Isso é bem comum. Outros evoluem de alguns gêneros já existentes. Por exemplo, a carta. A carta evoluiu hoje para a mensagem do WhatsApp, o chat. Então, veio primeiro ainda o e-mail, né, pessoal? Antes tínhamos o e-mail, agora nós já temos as mensagens instantâneas. Onde que esse gênero corre? Na internet. A carta era em outro ambiente, outro local, funcionava de uma forma completamente diferente, mas houve uma evolução e surgimento de novos gêneros, certo? Então os gêneros são considerados infinitos, tá? Ó, ele tem uma funcionalidade prática, né? E eles são infinitos, como eu falei, muitos gêneros, certo? Vamos lá agora para pensarmos nos tipos textuais. Os tipos, por sua vez, diferentemente dos gêneros, eles são modos como nós organizamos o texto. Então, veja, se o texto ele tem um objetivo, ele tem a finalidade de narrar, se ele é estruturado numa narração, num formato de narrativa, que seria contar uma história, seja ela real ou ficcional, aí nós temos um modo textual, é como ele se organiza. Em que sequência estrutural esse texto se apresenta. Essa é a lógica, tá? Então, veja, a natureza do tipo textual é teórica, tá? Tem a ver com a forma como você produz aquele texto. Ilimitada, porque nós temos poucos tipos textuais. Enquanto os gêneros são infinitos, os tipos textuais são restritos, limitados. Nós temos 5 tipos textuais: o narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo, também chamado de persuasivo ou instrucional. O narrativo, como o nome diz, tem o objetivo de narrar. E aí predomina, por exemplo, nesse tipo de texto, verbos no passado, verbos de ação, verbos nocionais, tá? Por exemplo, o padre passou pela Alameda e viu um cervo caminhando lentamente pelo bosque. Então, aí você tem uma narração. Você está contando uma história, certo? Então, nesse tipo de construção, predomina a tipologia narrativa. E vejam o seguinte, um gênero textual pode ter mais de uma sequência, tá? Mais de uma sequência, porque às vezes a gente também encontra o nome tipologia como sequência, tá? Pode também ter ou mais de uma sequência textual. Então, uma notícia, por exemplo, você pode ter a narração e a descrição, tá? Então, na narração, além de verbos no passado, verbos de ação, nós ainda temos marcadores temporais como então, logo, assim, que passa essa ideia de temporalidade, né? Esses advérbios que passam essa ideia de temporalidade, conjunções também que passam essa ideia de, por vezes, conclusão, né? Então, nós temos esses marcadores, certo? E ainda nesse tipo de texto, nós encontramos descrição. É possível ainda nós, nesse tipo de texto, encontrarmos descrição, certo? Agora, quais são os gêneros em que se predomina a tipologia narrativa? O conto, que é um gênero textual curto, diferente do romance, que é longo. É um gênero textual que tem poucos personagens, que se passa
às vezes num único espaço, e eu me refiro a um local físico, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês em uma das videoaulas aqui do canal acerca dos componentes, dos elementos da narrativa? Espaço, narrador, personagem, tempo. Então, o conto também tem um tempo limitado, um tempo restrito, é diferente de um romance. Que, por exemplo, você vê a vida, acompanha a vida de uma personagem desde a sua infância até a sua adolescência, ou da fase adulta até a velhice, ou sei lá, acontece uma viagem no tempo. Então há diferentes sequências temporais, tá? Agora, no geral, as narrativas elas seguem uma sequência cronológica, né, dos fatos. Isso acontece também, há uma certa regularidade, mas nem sempre existem histórias que não seguem esse padrão também. Fábula, um gênero curto também, conciso, mas que traz o quê? Como personagens, geralmente, animais. No final, a moral da história. Então, aqui também é uma narração. Lenda, crônica. Crônica é um texto curto, mas já é uma narrativa diferente do conto, que é mais fantástico, mais fantasioso. A crônica derivou de pequenas sessões que vinham no final de notícias, tá? Não chega a ser um folhetim. Na verdade, o folhetim gerou romance. Mas pequenas narrativas que relatavam fatos do dia a dia e vinham no final de notícias, antigamente, jornais mesmo, né, que vinham no final dos jornais, viraram o que nós conhecemos como crônica. A crônica é um texto que trata de fatos ficcionais, claro, mas corriqueiros do dia a dia que são possíveis de acontecer. O conto não, o conto é mais fantástico, é mais fantasioso, foge um pouco da realidade, né? Anedota, que é a piada, o diário, notícia também é um gênero narrativo, tá? O relato, a biografia, certo? Agora, os textos descritivos têm o objetivo de descrever. E aí, para descrever, o que predomina? As adjetivações. Então, os adjetivos são uma classe gramatical muito presente nesse tipo de texto. Verbos de ligação. Então, a estrada estava escura. Então, aqui eu estou fazendo uma descrição, certo? Exemplo, o anúncio classificado, o cardápio que traz a descrição do prato, certo? Seminário já entra como um texto expositivo, que apresenta informações, transmite conhecimento, transmite ideias, enfim, conceitos. Essa é a lógica por trás do tipo textual expositivo. Uma aula, por exemplo, é um tipo textual expositivo. Um seminário é um gênero textual em que predomina a tipologia expositiva. Então, isso nós vemos claramente e facilmente nesses gêneros. A palestra, por exemplo, tá? Depois, nós temos o texto argumentativo, que, como o nome diz, né, ele argumenta, ou seja, ele tem o objetivo de defender determinado ponto de vista e convencer o interlocutor daquele ponto de vista, daquela tese que está sendo defendida, tá? Exemplo, o debate, que pode ser um gênero oral, geralmente oral, ou não. Existem alguns gêneros que, em alguns livros didáticos, por exemplo, aparecem como sendo gêneros escritos, a notícia. Mas a notícia ela pode ser televisionada, ela pode aparecer na TV, né? Ela pode aparecer hoje no YouTube. Então, não podemos prender e fixar, assim, engessar determinados gêneros a determinadas modalidades, né? Seja ela oral ou escrita. Isso varia bastante, tá? Existem gêneros que nasceram oralmente, que foram adaptados à escrita, e tem gêneros que nasceram de forma escrita e que são adaptados à oralidade. Isso é completamente comum, tá? Então, gêneros argumentativos, né? O editorial, o artigo de opinião, tudo gênero argumentativo. E por fim, nós temos o gênero injuntivo, também chamado de persuasivo ou instrucional. Por quê? Porque ele tem o objetivo de instruir, de ensinar, de orientar, tá? Por exemplo, a receita que eu citei no início tem o objetivo de instruir. E aí, nesses textos, predominam os verbos no imperativo, aquele da ordem, né? Outro exemplo de gênero textual, manual.
manual de instruções, tem um objetivo. Aquele manual de carro, sabe? Ou quando você compra alguma coisa nova, algum equipamento, deixa eu ver. Sei lá, você comprou um air fryer, vem lá na caixa da air fryer um manual te ensinando a usar, a manusear esse objeto. Então, você tem aí um tipo textual ao qual nós chamamos de injuntivo ou instrucional. Fácil? Espero ter te ajudado. Comenta aqui se você já conhecia os tipos textuais e os gêneros textuais. Eu pretendo deixar na descrição deste vídeo, pessoal, uma tabelinha para vocês organizando todos os tipos e os gêneros em que predominam determinados tipos textuais. Lembrando que, por exemplo, no conto, você tem descrição, você tem narração, tá? E hoje, na linguística, já se entende que todos os textos eles têm um quê de argumentação. Porque sempre que produzimos qualquer enunciado linguístico, partimos de uma vivência, partimos de uma realidade subjetiva nossa. E nós imprimimos naquele enunciado, naquele discurso, naquela produção, parte de quem somos e de como pensamos e vemos o mundo. E isso é argumentar também, porque eu estou apresentando para o outro a forma como eu vejo o mundo, ou seja, o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Por mais que eu não queira explicitamente convencer, mas apresento ponto de vista. Por isso que hoje nós já entendemos, dentro dos estudos da linguística textual, por exemplo, que a maior parte dos textos, ou todos os textos, eles têm um quê de argumentação. Eles têm um quê de argumentatividade. Tá bom? Então, espero ter te ajudado nisso aí. Deixa o like, não esquece. E nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!